Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 13. Tema desta semana: as tábuas do tabernáculo. Meta de hoje: leitura das páginas 137 a 139. Cooperação com o apóstolo. Áquila e Priscila eram judeus e moravam em Roma. Naquela época, César Cláudio mandou que todos os judeus saíssem de Roma. Atos 18:2. Por isso o casal partiu para Acaia. Na cidade de Corinto, eles conheceram o apóstolo Paulo e começaram a trabalhar juntos, pois tinham o mesmo ofício: fazer tendas. Paulo teve de trabalhar em Corinto porque a igreja naquela cidade não supria suas necessidades, nem as dos que com ele estavam a serviço do evangelho. Quando Cristo enviou seus discípulos de 2 em 2, instruiu-os a não levar muita roupa nem dinheiro aonde quer que fossem, pois deveriam procurar os filhos da paz e ser por eles acolhidos. Mateus capítulo 10, versículos do 5 ao 10. Isso indica que, numa situação normal, os cristãos devem receber os enviados do Senhor. Quando Paulo foi para Corinto, ele levou consigo alguns cooperadores, como Silas, Timóteo e Lucas, o médico. Assim que Paulo chegou a Corinto, ele começou a exercer o ministério da palavra para suprir a igreja. Contudo, a igreja daquela cidade não cuidou de seu sustento. Quando Paulo foi pela primeira vez à Macedônia, a igreja em Filipos supriu em tudo o que ele necessitava. Ainda que fossem extremamente pobres, os irmãos filipenses supriram Paulo com abundância. Mesmo quando ele partiu para Tessalônica, a igreja em Filipos continuou suprindo. Filipenses capítulo 4, versículos do 10 ao 18. Eles provavelmente não tenham enviado dinheiro, mas mantimentos, roupas e objetos de uso pessoal. De acordo com o relato da Bíblia, o mesmo não aconteceu quando Paulo chegou a Corinto, onde teve de trabalhar fazendo tendas para o seu próprio sustento e o de seus cooperadores. Ao procurar um lugar onde pudesse exercer sua profissão, Paulo encontrou Áquila e Priscila. Podemos deduzir que essas duas pessoas fossem de excelente caráter e muito bondosas. Eram típicas madeiras de acácia. Esse casal provavelmente gostava de ajudar as pessoas e, ao ver que Paulo necessitava de sustento, aceitou para o trabalho sem saber que, na verdade, estava hospedando o próprio Senhor. Mateus 25:40. Cremos que, enquanto trabalhavam, eles não perdiam muito tempo conversando sobre assuntos triviais, mas enquanto trabalhava com o máximo afinco, certamente falava a Áquila e Priscila toda a verdade, toda a visão e revelação sobre a economia de Deus no Novo Testamento. Isso não apenas os salvou, como fê-los cooperadores íntimos e fiéis de Paulo. Com o passar do tempo, o casal ficou tão unido ao apóstolo a ponto de arriscar a própria vida por causa dele. Romanos 16:4. Áquila e Priscila eram verdadeira madeira de acácia revestida de ouro. Eles tinham uma humanidade elevada que pôde ser utilizada por Deus na edificação de suas igrejas. Além disso, eles eram revestidos de ouro, eram cheios da vida divina, cheios da palavra viva de Deus. O fato mais importante sobre esse casal era que ambos tinham a mesma visão sobre o serviço a Deus, sobre sua economia e seu propósito. Uma irmã, por exemplo, talvez se alegre pelo fato de seu marido ser bom companheiro e cooperador, porque lava a louça ou passa a roupa para ela. Mas o fato crucial é: seu marido tem a visão da economia de Deus no Novo Testamento? Ele é controlado por ela? Tudo o que ele fez é resultado dessa visão? Realmente deve haver ajuda mútua entre os cônjuges, mas o fundamental é que ambos tenham a mesma visão sobre Cristo e a Igreja e sejam por ela controlados. Paulo esteve com Áquila e Priscila por aproximadamente 2 anos. Como permanecia com eles a maior parte do seu tempo, enquanto trabalhava, esse casal recebeu muita ajuda espiritual, muito suprimento de vida, muita revelação sobre a economia de Deus e sobre a Bíblia. Essa comunhão gerou em Áquila e Priscila a visão clara e governante da economia de Deus, a ponto de seguir o apóstolo Paulo quando ele partiu de Corinto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou o casal ali e seguiu para Jerusalém.
Isso demonstra a confiança que o apóstolo tinha neles por terem eles clareza do propósito de Deus. Onde quer que esse casal permanecesse, uma igreja era estabelecida. Quando morava em Coríntio, a igreja se reunia na casa deles. Sua casa estava sempre aberta e eles ganharam muita experiência com as reuniões que ali ocorriam. Quando moraram em Roma, a igreja também se reunia em sua casa. Romanos 16:5. Esses vários detalhes da vida de Áquila e Priscila indicam claramente sua unanimidade. Eles eram unânimes, pois tinham ambos a mesma visão da economia de Deus.